Bom dia, crianças! Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical infantil? E antes de começarmos a aula, então, vou pedir para o irmão Wanderson fazer uma oração pedindo sabedoria para que tudo que eu falar aqui seja guiado por Deus. E sabedoria para vocês que vão estar aprendendo a lição hoje, para que tudo que vocês ouvirem aqui, vocês possam aplicar na vida de vocês. Vamos orar então, crianças? Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado das aulas e hoje é o último dia da história que está falando sobre Samuelito, nosso irmão Samuelito, tá bom? E para isso nós vamos ter uma palavra de oração, para que Deus possa abençoar a vida de vocês, da mamãe, do papai e também das nossas queridas irmãs professoras, tá bom? Então vou convidar você a fechar o olhinho e orar junto conosco, tá? Feche seu olhinho aí, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está dando a cada criança, cada mamãe, cada papai, que sintoniza, meu Pai, no nosso canal. Que, meu Deus, que o Senhor continue abençoando os nossos queridos e amados professores, as nossas irmãs, as crianças que participam e participaram das gravações. E venho te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a irmã Alexandra que estará trazendo a ministração nesta manhã. Senhor, abençoa também a cada irmãozinho, a cada criança que irá ouvir essa palavra, que elas não sejam somente ouvintes, Pai, mas também praticantes e que através da vida delas muitas outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Pai, recebe a nossa oração, pois nós oramos no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos, amém, minhas crianças. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima aula, tá bom? Deus abençoe. E para matar a saudade, vamos cantar aquele corinho que a gente cantava quando saía do culto dos adultos para ir para o culto infantil? Vocês se lembram, crianças? Que o dirigente chamava vocês lá na frente, fazia uma oração e a igreja cantava um corinho para vocês irem lá para a salinha de vocês. Vamos cantar, crianças? Tenho certeza que quando eu começar aqui vocês vão lembrar aí. Vamos conhecer melhor de Deus o Criador, sua palavra estudar e servi-lo com amor. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, com um coração alegre, feliz eu canto. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, com coração alegre, feliz eu canto. Lembraram, crianças? Coisa boa, né? Que saudade de cantar essa música e ver vocês todos saindo lá para a salinha de vocês, para ouvir a história, né, de vocês, sempre falando da história da Bíblia. Coisa boa, né, crianças? E por falar em saudades, em matar as saudades, hoje eu vou passar um corinho para vocês, uma musiquinha que vocês cantaram em uma das nossas escolas bíblicas de férias, né? E que a gente cantou, que fala sobre Jesus, e fizemos até a musiquinha em Libras, que é a linguagem dos sinais. Vocês se lembram, crianças? Então, eu vou estar lembrando aqui com vocês quais são os sinais. E aí, quando eu passar o videozinho, vocês cantem junto aí, fazendo sinais, combinado? Então, a música era assim. Por mim morreu Jesus. Lembra, crianças? Jesus. Jesus é assim porque lembra os cravos que foram pregados na mão de Jesus. Então, é por mim morreu Jesus, pregado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim
morreu Jesus. Lembraram, crianças? Nossa, a gente cantou tantas vezes e vocês ensaiaram e depois apresentaram lá na frente para toda a igreja ver como é que canta essa música em Libras. Então, vocês cantem aí em casa que eu vou estar passando o vídeo para vocês. Saudades dessa época, né, crianças? Mas vamos continuar orando, porque o dia que nós vamos retornar tá cada vez chegando, tá bom, crianças? Orem aí na casa de vocês, que eu estou orando aqui na minha casa também. E hoje nós vamos fazer um resumo da lição que nós estamos aprendendo. Quem sabe qual é a lição? Olha, já faz 5 domingos que nós aprendemos essa lição. Eu dei a primeira lição, a tia Lucineide deu a segunda, a tia Nicole deu a terceira, a tia Jandira deu a quarta e a tia Sueli deu a quinta lição. Quem sabe qual é o tema? Isso mesmo, um milagre para Samuelito. Só que a gente viu que essa história, ela não se passa aqui no Brasil, não é, crianças? Ela se passa aonde, essa história? Muito bem, Kainan. Uma história do México. Parabéns, Kainan. Tá muito lindinho. Vamos ouvir de novo ele dizendo aonde se passa essa história? Então, a história que nós estamos aprendendo se chama Um Milagre para Samuelito e é uma história que se passa no México. E durante esses 5 domingos, nós aprendemos um versículo, não é verdade? Quem lembra qual é o versículo? Eu vou estar chamando o Rafael e o Caleb e eles vão falar qual é o versículo pra gente. E se vocês aí em casa já sabem qual é o versículo, vocês repetem junto com eles também, tá bom, crianças? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Salmos 37, 4. Obrigada, Caleb. Obrigada, Rafael. Isso mesmo. Então, o versículo que nós memorizamos durante essas lições que nós estudamos é: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. E hoje nós vamos fazer um resumo dessa história de Samuelito. Olha, crianças, foram 5 domingos estudando essa lição. Então, a tia não vai contar a história detalhadinha como foi durante esses 5 domingos. Então, se vocês não lembram e gostariam de assistir a história completa, vai lá no nosso canal da igreja, lá na EBD Infantil, tem as 5 lições sobre Samuelito. Hoje eu vou fazer só um resumão do que a gente aprendeu. E vou contar com a participação de algumas crianças também aqui nos ajudando a contar esse resumo. Vamos lá? Samuelito trabalhava como engraxate para guardar dinheiro e ir à escola. Ele trabalhava em um ponto de ônibus junto com um homem cego que tocava seu violão para ganhar uns trocadinhos. Um dia, desceu do ônibus uma missionária e contou a história de Jesus e como ele deu sua vida por nós, para que todas as pessoas que crescem nele pudessem um dia morar no céu junto com Deus. Mas Samuelito
não sabia ler. Ela usou um livro diferente para contar a história para Samuelito. Como era esse livro, Guigui? O livro sem palavras. Isso mesmo, ela usou um livro sem palavras, um livro só com cores, como este daqui. No começo, Samuelito não acreditou muito no que a missionária disse, porque seus pais tinham falado que os missionários eram pessoas más. Mas ele não parou de pensar na história que a missionária contou. Ele até teve vontade de contar para sua mãe, seu pai e sua irmã, que se chamava Carmencita, mas ele ficou com um pouco de medo da reação deles. Um dia, ele e a irmã estavam vendendo lagartos na estrada, porque lá no México eles comem lagartos. E a missionária passou com o carro e parou e começou a conversar com Samuelito. Sua irmã ouviu a história e, quando chegou em casa, contou para sua mãe o que tinha ouvido e com quem Samuelito tinha conversado. Samuelito tentou se explicar, mas sua mãe não quis nem saber. Ficou muito zangada e disse que não queria mais saber dele conversando com a missionária, senão ela iria contar para o pai e ele deixaria Samuelito de castigo. Talvez nem deixasse mais Samuelito ir à escola. Samuelito ficou muito triste, mas pensou: sua mãe podia até proibir ele de falar com a missionária, mas não poderia proibir ele de pensar sobre todas as coisas que a missionária tinha falado para ele. Nesse mesmo dia, o seu pai não estava em casa porque tinha saído para trabalhar e deveria voltar no dia seguinte pela manhã. No dia seguinte, já era quase meio-dia e ele ainda não tinha voltado. A mãe e Samuelito ficaram esperando o pai na porta, mas quem vinha pela estrada era o vizinho. E o que será que aconteceu com o pai do Samuelito? Quem sabe me responder? Ele sofreu um acidente, os porcos se enrolaram na corda, arrastaram ele para a plataforma, ele está no hospital. Isso mesmo, Maria Luísa. Ele sofreu um acidente lá com os porcos, né? Que ele estava trabalhando lá e sofreu um acidente. E agora ele estava internado no hospital. Todos ficaram muito tristes com a notícia e Samuelito se escondeu atrás da casa e, chorando baixinho, ficou pensando: se o papacito morrer, será que ele vai para o céu? Penso que não, pois ele nunca confiou em Jesus e nem lhe pediu perdão pelos seus pecados. Ele nem sabia quem era Jesus. E, todo arrependido, ficou pensando que ele deveria ter falado de Jesus para o seu pai. Deveria ter contado a história que a missionária tinha contado para ele. Mas aí, Samuelito lembrou que nem ele ainda tinha conversado com Jesus. Nem ele ainda tinha recebido Jesus como Salvador de sua vida. Era o Espírito Santo falando no coração de Samuelito que ele precisava fazer isso. Então Samuelito se ajoelhou e orou, confessou seus pecados a Deus, pediu para Jesus vir morar no coração dele, aceitou o castigo que Jesus sofreu por causa dos pecados dele. Ele acreditou, ele creu que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados dele. E assim ele pediu para Deus, para que ele também pudesse fazer parte da família de Jesus e um dia estar morando lá no céu com Deus. E orou também para que ele tivesse coragem de falar de Jesus para a mamãe,
para a irmãzinha Carmencita e orou para que o pai pudesse voltar para casa, para que ele também pudesse falar de Jesus para o seu pai. Como o pai ficou muitos dias no hospital, a mãe teve que tirar o dinheiro que eles guardavam no vaso, que era para a escola do Samuelito, para poder comprar as coisas da casa. O sonho de ir para a escola estava cada vez mais longe. Samuelito orava para que ele pudesse encontrar mais uma vez a missionária, porque ele queria contar para ela que ele agora fazia parte da família de Jesus. Ele também queria aprender mais da palavra de Deus e queria conversar com ela porque ele estava desanimado, porque o dinheiro do vaso estava acabando e aí o sonho dele ir para a escola estava cada vez mais distante. E também as pessoas culpavam ele por causa do acidente do pai. Falavam que as coisas ruins tinham acontecido porque ele deu ouvidos ao que a missionária tinha falado. Um certo dia, ele viu a missionária indo para a casa dele. Samuelito ficou com medo de sua mãe e se escondeu. No começo, a mãe ficou bem desconfiada, mas a missionária veio ver se eles estavam precisando de alguma coisa. E como ela era muito simpática, a mãe convidou para tomar um café. Samuelito tomou coragem e entrou em casa. A mãe descobriu que ela era a missionária que Samuelito tinha conversado no outro dia. A missionária, então, propôs contar a história que ela tinha contado para Samuelito. Se a mãe achasse que era uma história ruim, ela iria embora e nunca mais voltaria a incomodar. A mãe concordou. Então, ela contou a história sobre Jesus, usando o livro sem palavras. Samuelito estava muito feliz. Além dele ouvir a história novamente, a mãe e a Carmencita estavam vindo também. Quando a missionária terminou a história, ficou um silêncio e a missionária se levantou e disse que precisava ir embora. Mas antes, ela pediu permissão para fazer uma oração e a mãe permitiu. Ela orou pela saúde do pai, orou para que Samuelito pudesse ir à escola e principalmente para que toda a família pudesse receber Jesus como Salvador de suas vidas. Quando a missionária acabou a oração, Samuelito, todo feliz, disse que ele já tinha recebido Jesus e agora fazia parte da família dele também. A missionária ficou muito feliz e deu um livrinho sem palavras para Samuelito, para que ele pudesse contar a história para outras pessoas. Quando a missionária foi embora, a mãe disse para Samuelito que achava que a missionária não era má e pediu para Samuelito contar a história de novo para ela. E vocês sabem o que aconteceu depois que a mãe, a Carmencita, ouviu a história de Jesus novamente? A mãe dele ouviu falar da história. Eles se ajoelharam e oraram e aceitaram Jesus. Isso mesmo, Tutu, parabéns! Elas receberam Jesus como Salvador de suas vidas. No dia seguinte, o seu pai saiu do hospital e voltou para casa, mas ainda tinha que descansar, não podia ficar andando. Os dias foram passando e o pai foi ficando cada vez mais forte. Sua saúde estava voltando ao normal, mas seu pai ainda não queria ouvir nada sobre a história do livrinho. E sabe para quem Samuelito contou a história também e recebeu Jesus como Salvador de sua vida? O homem cego que ficava no ponto de ônibus com ele. E todos os dias, Samuelito orava para que Deus atendesse os pedidos dele. E quais eram esses pedidos, Caleb? Samuelito continuava orando para que seu pai aceitasse a Cristo e que ele fosse para a escola.
Isso mesmo, Caleb. E será que os pedidos dele foram atendidos? Olha, um deles era de ir para a escola, mas a gente viu que o dinheiro do vaso estava acabando. Mas um milagre aconteceu. E qual foi esse milagre, Caleb? Os governantes fizeram um decreto que todas as crianças tinham que estudar. Isso mesmo. E para que todas as crianças pudessem ir para a escola, o governo do México mandou construir uma escola lá perto de onde o Samuelito morava, lá nas montanhas. Assim, as crianças de lá não iam precisar ir até a cidade grande para estudar. Samuelito correu para contar para sua mãe e seu pai que Deus tinha atendido sua oração e uma escola ia ser construída lá perto para que ele pudesse estudar. A escola foi logo terminada e uma professora foi morar na vila. Samuelito finalmente começou a ir para a escola. E vocês sabiam que ele ia todo feliz? Ele não reclamava nem um pouquinho de ter que acordar cedo para ir para a escola. O pai, depois de ver o que Deus tinha feito, autorizou Samuelito a contar a história do livrinho, mas ainda não queria receber Jesus como Salvador de sua vida. Um dia, Samuelito acordou no meio da noite e ouviu seus pais conversando. Sua mãe falava sobre Jesus para o seu pai e como ela gostaria que ele também fosse morar no céu um dia junto com eles. Então, o pai se ajoelhou junto com a mãe e orou recebendo Jesus. Olha, crianças, o segundo pedido de Samuelito estava sendo atendido. Seu pai recebeu Jesus como Salvador de sua vida. Depois disso, a vida da família de Samuelito ficou um pouco difícil, porque os amigos e os vizinhos se afastaram deles, porque agora eles estavam ouvindo o que os missionários diziam, e os amigos de Samuelito e os vizinhos não acreditavam e nem gostavam dos missionários. Então eles se afastaram da família de Samuelito. Mas a professora da escola ainda continuava amiga de Samuelito. E ela lia as cartas que a missionária mandava para Samuelito e escrevia as cartas em nome de Samuelito, porque ele ainda não tinha aprendido a ler e escrever direito. Depois de um ano na escola, a missionária enviou uma Bíblia para Samuelito e ele ficou tão emocionado que começou a tremer ao abrir o livro. Samuelito perguntou se a professora poderia ler para ele. Ela também estava ansiosa para ler a Bíblia e disse que leria sim para Samuelito, mas não na escola, porque as outras crianças poderiam ver e elas não iam gostar. Ela iria na casa de Samuelito algumas noites para lerem juntos. Samuelito também orava para que sua professora recebesse Jesus. Com o passar do tempo, os amigos de Samuelito voltaram a se aproximar dele, porque eles tinham visto que Samuelito tinha mudado e mudado para melhor. Tinha ficado mais bondoso, tinha ficado mais alegre. Então eles pensaram, se Samuelito melhorou, então o que os missionários dizem não deve ser tão ruim assim. E é verdade, não é, crianças? Deus fez um milagre na vida de Samuelito e de toda a sua família. Crianças, eu me emocionei muito com essa história de Samuelito. Eu amei a história de Samuelito. E sabe o que é mais importante nessa história? É a história que a missionária contou para Samuelito, que é a principal história da Bíblia. É a história de Jesus. E o mais interessante, crianças, é que a missionária contou para Samuelito uma história da Bíblia sem usar um livro com palavras. Ela usou um livro sem palavras, que é o que o Guigui falou aqui pra gente. E isso mostra pra gente que não é preciso saber ler
para aprender de Jesus, não é preciso saber ler para falar de Jesus, não é preciso saber ler para receber Jesus como Salvador de suas vidas. Samuelito recebeu Jesus, falou de Jesus para a mamãe, falou de Jesus para a irmãzinha, falou de Jesus para o papai, falou de Jesus para o homem cego, falou de Jesus para a sua professora, tudo isso sem saber ler. E vocês, crianças? Vocês podem estar pensando, tia, mas eu não sei mexer na Bíblia. Eu até sei ler, mas eu não sei mexer na Bíblia, né? Ou eu não sei ler. Mas olha Samuelito, olha o exemplo de Samuelito. Nós também temos que seguir esse exemplo de Samuelito. E se ele conseguiu falar de Jesus para um monte de gente, nós também conseguimos. E hoje eu vou mostrar para vocês como usar o livro Sem Palavras, para vocês também falar para as outras pessoas, para aquelas pessoas que vocês conhecem, seus amiguinhos, vovô, vovó, titio, titia, mamãe, o papai, para todo mundo que vocês conhecem e amam, como falar de Jesus usando o livro Sem Palavras, o livro só com cores. Vamos lá, crianças? E sabe como vamos fazer isso, crianças? Eu vou estar contando novamente para vocês a história do livro Sem Palavras, o livro só com as cores. E vou falar o que cada corzinha, vamos relembrar na verdade, porque vocês já sabem o que cada cor representa. E junto com a história que eu vou estar falando aqui com o livro Sem Palavras, eu vou estar lendo na minha Bíblia aonde está escrito o que nós estamos contando aqui. Sabe por quê, crianças? Para que vocês vejam que tudo que nós contamos com o livro Sem Palavras realmente está escrito na Bíblia. Para quando vocês forem contar para as outras pessoas, vocês podem falar para elas. Eu vou contar usando o livro Sem Palavras, mas tudo que eu estou falando aqui está lá na Bíblia. Tá bom, crianças? Então vamos lá. A primeira página do nosso livrinho é a cor amarela. E o que representa a página amarela do nosso livrinho? Representa céu e Deus. Mas, tia, o céu não é amarelo. Realmente, crianças, o céu não é amarelo. Mas na Bíblia diz que o céu onde Deus mora tem ruas de ouro. E a cor amarela nos lembra o ouro, a cor do ouro? Pois é, por isso que o amarelo representa céu e Deus. E quem é Deus, crianças? Deus é aquele que criou todas as coisas. Criou o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas, o mar, o rio, criou os animais, as plantas e a principal criação dele foram as pessoas. Criou você e criou eu. E onde está escrito na Bíblia, crianças, que Deus criou as pessoas, os homens e as mulheres? Está em Gênesis 1:27. E eu vou estar lendo aqui para vocês verem que eu estou falando a verdade, tá bom? Então, Gênesis 1:27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá vendo, crianças? E ele ama tanto a gente, ama tanto você, ama tanto eu, ama tanto as pessoas, que ele quer que um dia nós moremos lá no céu com ele. E qual é o versículo que fala do amor de Deus, né? Desse amor tão grande que ele tem por nós, que ele quer dar uma vida ao lado dele por toda a eternidade. Fala em João 3:16. Esse versículo, crianças, eu tenho certeza que vocês sabem de cor, porque as professoras já passaram para vocês, já ensinaram vocês e já fizeram vocês memorizar esse versículo, certeza disso. João 3:16, então diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo, crianças, como Deus ama muito a gente e quer que nós vamos um dia morar no céu com Ele? Só crianças que têm um problema. Qual é o problema? É o pecado. E a página preta do nosso livrinho Sem Palavras representa o pecado. E por que a página preta, crianças, lembra o pecado? Porque o que lembra o preto? O escuro. Vocês já ficaram, crianças, com todas as luzes apagadas, nem a luz da rua entrando dentro da sua casa, numa noite que tá tudo nublado? Vocês enxergam alguma coisa, crianças? Não enxerga nada, né? Fica tudo preto. E assim é o pecado. Mas por quê, crianças? O que o escuro tem a ver com pecado? A palavra de Deus nos diz em João 8,12 que Jesus é a luz do mundo. Vamos ler na nossa Bíblia também, crianças? E João 8,12 diz assim a palavra de Deus: eu sou a luz do mundo. É Jesus que está falando. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, né? Então, quem não tem Jesus como Salvador é como se andasse no escuro, nas trevas, e os seus pecados não são perdoados. Não é verdade, crianças? Por isso que a página preta nos leva a lembrar do pecado, da escuridão, das pessoas que estão longe de Jesus, que é a luz, tá? E a luz e as trevas não podem andar juntos. Onde tem luz, não tem escuridão. Por isso que a escuridão e a luz nunca estão juntos. Assim como Deus e os pecados também não podem estar juntos. E por isso que os nossos pecados nos afastam de Deus. Porque Deus não pode estar onde está o pecado, né? E o que é pecado, crianças? Vocês se lembram que é pecado? É tudo que desagrada a Deus. Mentira, inveja, raiva, desobediência aos pais, falar mal dos amiguinhos, brigar com o irmão, reclamar com a mamãe e com o papai, e até em pensamento. Se você pensou alguma coisa que desagrada a Deus, já pecou. Vocês acreditam, crianças? Até o que está no nosso pensamento, se não agrada a Deus, é pecado? Então, por exemplo, sabe quando você briga com o seu irmão ou com a sua irmã e pensa: tomara que a minha mãe coloque ela de castigo. Isso é pecado, porque você já pensou algo que desagrada a Deus. Difícil, né, crianças? Como que a gente não peca, então? Se até no nosso pensamento, se a gente pensar qualquer coisa ruim, já é pecado. E a palavra de Deus diz justamente isso, crianças, que todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecados a todos os instantes. E está lá em Romanos 3:23. Romanos 3:23, então, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a palavra de Deus diz isso. Todos pecaram, todos somos pecadores. E agora, crianças, se Deus ama muita gente e quer que nós moremos no céu, mas nós somos pecadores, e como eu falei para vocês, Deus não pode estar junto do pecado. Como que a gente vai poder estar junto de Deus um dia morando lá no céu? Como, crianças? Não é verdade? E aí vem a página vermelha, que representa o plano de Deus para que nós possamos um dia estar lá no céu com Ele. Porque mesmo que a gente se esforce, crianças, mesmo que a gente tente um dia ficar sem pecar, a gente não consegue.
A gente se esforça, mas não consegue ficar sem pecar. Nós cometemos pecados todos os dias. Por isso que Deus teve que criar um plano para que os nossos pecados fossem apagados, os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos então estar um dia com Deus morando lá no céu. E eu já vou explicar o porquê que a cor vermelha é que nos lembra esse plano de Deus maravilhoso que fez com que os nossos pecados fossem perdoados. E qual é esse plano, crianças? Deus enviou seu filho Jesus aqui para a terra. Ele viveu como um homem, mas ele nunca pecou. E lá na Bíblia está escrito isso, tá? Em 2 Coríntios 5, 21. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Então a Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado. Então ele viveu como uma pessoa aqui na terra, mas ele nunca pecou. Ele foi o único homem que nunca pecou, nem em pensamento, em tudo ele foi obediente a Deus. Mas ele foi castigado no nosso lugar, foi crucificado, foi morto, mas Deus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, como está escrito aqui na palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, 3, 4. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Deus enviou seu Filho Jesus aqui na terra, um homem que não cometeu pecado algum, o único que não cometeu nenhum pecado. Mas mesmo assim, crianças, ele foi castigado, foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele que pagou o preço pelos nossos pecados, ele foi castigado no nosso lugar, para que nossos pecados fossem perdoados. E agora, todos que creem nessa verdade, todos que creem no sacrifício de Jesus, Deus está lá, Jesus está lá, preparando um lugar para que um dia todas essas pessoas possam ir para o céu morar com ele, que também está aqui na Bíblia, crianças, está em João 14, 2. Ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Então diz assim a palavra de Deus. Então todos aqueles que creem em Jesus, vai estar sendo preparado um lugar lá no céu, para que um dia todos nós possamos morar junto com Deus lá no céu. E o vermelho representa então esse plano de Deus, esse plano que Deus fez e executou para que nós possamos lá ter nossos pecados apagados e possamos estar no céu um dia com Deus. E por que o vermelho, crianças? Porque o vermelho lembra que cor? A cor do sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Igual a musiquinha que a gente cantou logo no começo, não é isso? Que Jesus morreu por mim, pregado numa cruz, lá no Monte do Calvário. Então, essa vermelho representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. E aí, crianças, então, temos a página branca. E o que o branco representa? O branco representa a limpeza, não é, crianças? Pureza, né? No branco você consegue enxergar até uma mínima sujeirinha. E se ele tiver todo branquinho é porque está limpinho, sem sujeira nenhuma.
Então isso representa o branco, a pessoa que recebeu Jesus como Salvador das suas vidas, a pessoa que reconhece que é um pecador, que sabe que sozinho ele não consegue ficar sem pecar, que não consegue apagar os seus pecados sozinho, porque todos os dias ele está pecando, todos os momentos ele está pecando. Mas ele reconhece que é um pecador e se arrepende dos seus pecados. E aí crê no Senhor Jesus, que Jesus morreu naquela cruz por causa dos meus pecados, dos seus pecados. E que ele é o único que pode perdoar e apagar os pecados. Então, todo mundo que crê nisso, que crê que é um pecador, que crê que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, não por causa dos dele, porque ele nunca cometeu pecado nenhum, mas por causa dos nossos pecados, Jesus foi castigado. E chamar por Jesus e orar por Jesus, assim como Samuelito fez, ajoelhou e orou, e pediu para que Jesus viesse morar no seu coração. Pediu para que Jesus pudesse perdoar os seus pecados. E aí vai estar limpinho, livre do pecado. E aí quando nós estamos limpinhos, nós temos os nossos pecados perdoados, aí sim nós vamos poder um dia estar junto com Deus, porque já não temos mais pecados. Já estaremos limpos para estar próximo de Deus, que é Deus Santo. Não é verdade, crianças? E aí, quando nós recebemos Jesus, então os nossos pecados são perdoados. E aonde está escrito isso, crianças? Vamos ler na nossa Bíblia também. João 14, 6. Olha o que Jesus diz, crianças. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como que nós podemos nos aproximar de Deus? Através de Jesus. Jesus que disse. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por causa de Jesus, porque Jesus que cometeu, né, que fez o sacrifício, que sofreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar limpos dos nossos pecados. Olha que coisa boa, crianças. Contamos a história da salvação sem utilizando a Bíblia para mostrar para vocês, mas vocês podem contar a história da salvação de Jesus só usando as cores. Vocês lembram qual é o significado de todas as cores? Vamos relembrar então? O amarelo é Deus e o céu. Muito bem, crianças. Que Deus quer que todos nós vamos morar com Ele um dia no céu. Mas o que impede a gente de ir para o céu? O que impede a gente de estar junto de Deus? São os nossos pecados. Na verdade, o pecado, a escuridão, nos impede de estar junto de Deus. E todos nós pecamos, todos nós. E aí, crianças, vocês podem explicar para as pessoas o que é o pecado, assim como eu expliquei para vocês. E agora, se Deus quer que nós vamos morar no céu, mas nós temos pecado, o que acontece se a gente não consegue apagar os nossos pecados? Deus mandou Jesus para morrer nos nossos lugares, no nosso lugar. Jesus foi castigado, Jesus foi morto e o vermelho representa o sangue de Jesus derramado na cruz por causa dos nossos pecados. E agora nós temos quem crê em Jesus, lógico, tem os pecados perdoados. Está limpinho, está pronto para se aproximar de Deus. Mas para isso, nós temos que aceitar o que foi feito na cruz. Para isso, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus para perdoar os nossos pecados. Nós temos que orar para Deus, recebendo Ele como Salvador das nossas vidas, pedindo perdão para Ele pelos nossos pecados e aceitando Jesus na nossa vida, pedindo para vir morar no nosso coração. E aí sim,
nós ficaremos limpinhos para um dia nos aproximarmos de Deus e um dia estarmos no céu com Deus para morar com Ele. Amém, crianças? Vocês viram que dá para contar a história de Jesus só usando livrinho, lembrando das cores e falando para as pessoas o que cada cor representa, né? E eu mostrei para vocês que tudo que a gente falou tá na Bíblia. Tá vendo, crianças, como não é difícil falar de Jesus para as outras pessoas, que não é preciso saber ler para falar de Jesus, para aprender de Jesus, para receber Jesus como Salvador das nossas vidas. Amém, crianças? Eu espero mesmo que vocês falem, né? Lembrem da historinha, falem para as outras pessoas, falem para os seus amiguinhos, para que assim como Samuelito, quando Samuelito ficou sabendo de Jesus, quando ele ouviu da história de Jesus, ele queria muito contar para as outras pessoas, porque ele queria que as outras pessoas também fossem para o céu morar com ele. Lembra quando o papai dele ficou doente, ele ficou com medo do papai morrer antes de receber Jesus? Porque ele queria que o papai soubesse de Jesus, recebesse Jesus e também tivesse no céu um dia com Samuelito para todo sempre. Amém, crianças? E para encerrar nossa escola bíblica dominical, eu também vou estar passando um vídeo de um corinho que vocês cantaram lá na igreja há algum tempinho atrás, tá, crianças? E que tem a ver com o que nós falamos hoje sobre Jesus Cristo, sobre Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados e agora está lá no céu, vivo, preparando um lugar para que todo aquele que nele crê vá morar um dia com ele no céu. Então, a letra do corinho é assim: Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte, triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez Jesus morreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará. É essa musiquinha. Se vocês lembram, crianças, quando eu passar o vídeo para vocês, vocês cantem aí em casa. Combinado? Lição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Vai trabalhar, não? Chegamos então ao fim de mais uma escola dominical, crianças, mas domingo que vem tem mais. E domingo que vem vamos começar, ou melhor, vamos continuar uma outra série de lições que a gente começou lá
na EBF. Tenho certeza que assim como vocês gostaram de Samuelito, vocês também vão gostar dessa série de lições que vamos reiniciar no domingo que vem, crianças. Então não percam, tá bom, crianças? Nesse mesmo horário, tá bom? Lá no YouTube, no canal da igreja, né? Aí vocês acessem o link da IBD infantil e aí vai estar passando mais uma lição com uma outra tia, mas também tenho certeza que vocês vão amar a história. Então não percam, tá bom, crianças? Até o domingo que vem. Tchau, tchau. Beijos.